A palavra de Deus diz que não existe nada escondido que não venha a ser revelado ou oculto que não venha a ser conhecido. E, ironicamente, fazem alguns dias que um pastor, querendo esconder o seu adultério, através de um suborno de R$150 para um técnico de celular, acabou tendo o seu pecado exposto para milhares e milhões de pessoas. Bom, o que essa história traz de aprendizado para nós? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que, através desse vídeo, o Espírito Santo nos ajude a compreender o perigo de rejeitar o conhecimento da Palavra de Deus, estando dentro da sua igreja. Amém? E, meus irmãos, fazem cerca de 2 semanas que um técnico em celular, ele compartilhou nas redes sociais um pedido inusitado que ele havia recebido de um cliente que levou um aparelho de celular para consertar na loja em que ele trabalha. E, de acordo com o técnico, o homem que foi até o estabelecimento, ele estava então acompanhado da mulher dele e ele disse que o aparelho tinha caído dentro do vaso sanitário e que não estava mais ligando. Contudo, quando o técnico foi examinar o celular, ele viu que dentro da capinha do telefone tinha um bilhete e também o valor de R$150 e o conteúdo da cartinha era o seguinte: amigo, por favor, fala que esse aparelho não tem mais jeito. Se minha esposa ver o que tem nele, eu perco a casa, o carro, a conta bancária, a amante, a dignidade e as ovelhas da igreja. Em nome do Pai, me ajuda. Aí está um agrado para você. Bom, o técnico de celular diz que o suposto pastor ainda tentou por 2 vezes pegar o aparelho, sem que a esposa estivesse ali presente, mas o rapaz rejeitou entregar, porque ele afirmava que quem deixou o celular na mão dele com a ordem para não entregar para mais ninguém foi a esposa. E por isso, ele só entregaria o celular na mão dela. E por fim, o pastor, que não foi informado de qual denominação faz parte, ele teve que ir buscar o celular com a esposa, a qual obviamente já estava sabendo de toda a situação por intermédio da notícia que havia se espalhado pelas redes sociais. E, irmãos, ao fazer um segundo vídeo e postar nas redes sociais, o técnico de celular, que aparentemente não é cristão, ele disse as seguintes palavras: minha área de manutenção e consertos. Eu não clono, bloqueio ou desbloqueio coisas de maridos, amantes, filhos. Seria má índole da minha parte dizer que não tinha conserto para o aparelho. Veja, eu poderia fazer agora apenas uma pequena reflexão falando sobre a discrepância entre a atitude desse pastor, que se diz um ministro de Cristo, com a atitude desse técnico de celular, mas estudando lá o capítulo 1 do livro de Romanos, eu encontrei alguns versículos que, sendo estudados por um prisma diferente daquele que geralmente nós o estudamos, esses versículos de Romano podem se encaixar muito bem nessa história e também trazer uma lição muito importante para nós. E o primeiro versículo que nós vamos analisar é esse: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convém. Romanos 1, versículo 28. Veja, no contexto desse versículo, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito de homens que passaram a ter relações com outros homens e por causa disso, Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Contudo, sendo que a palavra de Deus permite que de um texto se extraia infinitas lições, então eu convido os irmãos a analisarem esse versículo não apenas no contexto do homossexualismo, mas no contexto do desprezar o conhecimento de Deus. E está escrito: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Bom,
Parece uma contradição, mas verdadeiramente o povo de Deus pereceu ou foi destruído pela falta do conhecimento do Senhor e por rejeitarem a Deus. E por não darem ouvidos aos seus profetas, Deus os entregava a um modo de pensar reprovável, e aqueles que conheciam Jeová passavam a adorar outros deuses a ponto de entregarem os seus filhos como sacrifícios ao deus Moloque e praticarem todos os tipos de atrocidades e injustiças aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens. E, irmãos, o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, nos diz que não há nada de novidade debaixo do sol, mas as coisas que aconteceram no passado sempre estão acontecendo novamente. E, infelizmente, essas palavras do sábio não dizem respeito somente ao nascer do sol e ao pôr-se o sol e todos os demais acontecimentos relativos aos dias e às estações, mas essas palavras dizem respeito principalmente aos erros que os homens cometeram no passado e que voltarão a cometer no futuro, principalmente entre o povo de Deus. E assim como no passado, por falta de conhecimento, o povo estava perecendo e sendo destruído, hoje, por mais que nações inimigas não estão invadindo as igrejas e tomando tudo que elas possuem, pelo menos aqui no Ocidente, boa parte dos cristãos e também dos remanescentes da profecia está espiritualmente perecendo e espiritualmente sendo destruídos, porque mesmo tendo em mãos a palavra de Deus e também o espírito de profecia, ainda assim, temos rejeitado o conhecimento do Senhor porque nos negamos a ler, estudar e meditar em sua palavra e nos seus testemunhos. E meus irmãos, quando nos negamos a conhecer a Deus por não lermos a verdade e por não ouvirmos as advertências e pelo fato de não querermos fazer mudanças em nossa vida, então, por estarmos constantemente entristecendo o espírito, automaticamente vamos sendo entregues a um modo reprovável de pensar e acabamos praticando coisas que não convêm. Ou seja, quando temos a Bíblia e o Espírito de profecia nas mãos, mas não buscamos com toda a sinceridade obter o conhecimento que Deus nos fornece através dessas fontes para aplicarmos em nossas vidas. E quando passamos a arrumar desculpas para não colocarmos em prática as coisas que ouvimos dos púlpitos, a nossa mente vai sendo cauterizada a tal ponto que, mesmo estando na igreja, os nossos pensamentos são todos para o mal e as nossas atitudes, mesmo tendo o título de cristãos, são atitudes que não convém que um seguidor de Cristo tenha. E, meus queridos, para aqueles que se acostumam a rejeitar o conhecimento de Deus, estando ou não dentro da igreja, aos olhos do Senhor, a realidade deles passa a ser esta. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos 1, versículos 29 a 32. Bom, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Mas, amigos, tanto conhecedores da verdade presente, como cristãos que estão em outras denominações, por rejeitarem o verdadeiro conhecimento de Deus e viverem um cristianismo segundo a vontade deles, esses entenderão tarde demais que neutralizaram e cauterizaram as suas consciências e, por causa disso, serão eternamente afastados do Senhor, porque não basearam as suas vidas e a sua religião no conhecimento dele. E como está escrito,
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Oséias 4, versículo 6. Bom, por rejeitar o verdadeiro conhecimento do Senhor, esse pastor da história que inicialmente eu contei, chegou a tal ponto de insensatez que não apenas subornou o técnico de celular, mas também pediu, em nome do Pai Celestial, para que o técnico aceitasse o suborno e mentisse, a fim de que ele não perdesse algumas coisas e, entre elas, não perdesse a amante. E, irmãos, essa história ela seria cômica se ela não fosse extremamente trágica. E, na verdade, as palavras de Oséias não se aplicam apenas aos sacerdotes daquela época, mas também a esse suposto sacerdote insensato dessa história. Contudo, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, nos é dito que todos nós, no sangue de Cristo, somos feitos sacerdotes para Deus o Pai. Mas, se também rejeitarmos o verdadeiro conhecimento de Deus contido na Bíblia e na explanação do Espírito de profecia, as palavras de Oséias também se aplicarão em nossas vidas. E sendo assim, tomemos essa história como exemplo e decidamos agora obter e viver o conhecimento de Deus para que naquele dia a nossa insensatez espiritual não seja apresentada diante de todo o universo, assim como a insensatez desse pastor está sendo apresentada em várias redes sociais. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito do Senhor esteja sobre todos nós e nos direcione em toda a verdade e também que a paz de Cristo habite em nossos corações. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.